Fala galerinha, vamos lá? Voltamos para a nossa segunda parte da revisão de véspera para a OAB 29, prova domingo agora, dia 30. Estaremos lá, todos os professores do Delta Jus, para dar um abraço em vocês, tá? E para poder incentivá-los, dar aquela última dica para vocês ganharem uma questãozinha. Mas agora, vamos continuar falando de processo, vamos gabaritar processo, porque estaremos juntos na segunda fase. Segunda fase agora em direito penal, direito civil e em direito do trabalho. Não se esqueçam, estaremos juntos lá, tá? Vamos lá então, voltando com recursos. Olha só, vamos lá então. Os juízes, magistrados, desembargadores, ministros, aí juízes lato sensu, né? Eles podem proferir algumas decisões. E o que eu preciso fazer agora é desmistificar para vocês essas decisões, porque cada decisão tem um recurso cabível, ou não, né? Vocês não podem confundir ela. Se vocês confundirem, vocês erram um recurso, tá? Então, olha só. Os despachos são irrecorríveis, ponto. Tá? Ah, professor, mas na prática eu vejo... Eu não quero saber de prática agora. Agora que a gente vai passar na OAB. Na prática, depois a gente ensina. O negócio aqui é passar na OAB. Segundo o artigo 1004, os despachos são irrecorríveis. Legal? Decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. O que é decisão interlocutória? Decisão interlocutória é tudo que não é sentença. Tá? Segundo o artigo 203. É tudo aquilo que não é sentença. Tá? E o que é sentença, então? Para a gente saber o que é decisão interlocutória, precisa saber o que é sentença. Tá? Porque é um conceito por exclusão. Então, sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. É a decisão que põe fim ao processo. Se ela não colocar fim ao processo, ela não é uma sentença. Se ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória. Legal? Então, e como diferenciar a decisão interlocutória de despacho? Bom, despacho é o juiz só tocar a bola, sabe? Intime-se as partes para que se manifestem sobre as provas que pretendem produzir. Intime-se a parte para que se manifeste sobre o laudo pericial. Intime-se a parte para que apresente réplica. Isso é um despacho. Não tem nenhum cunho decisório, certo? Quando o juiz decide alguma coisa, concedo, não concedo, defiro, não defiro, ou indefiro, né? Julgo procedente ou julgo improcedente, são essas expressões que a gente vai pegando. Então, olha só. Quando o juiz fala defiro ou indefiro, é uma decisão interlocutória, tecnicamente. Quando o juiz falar julgo improcedente ou julgo procedente, é uma sentença. Falar não, né? Porque o juiz não vai falar, ele vai simplesmente escrever ali, né? Então, quando ele expressar ali por palavras dizendo que ele julga improcedente, é uma sentença. Porque você está julgando improcedente a pretensão do autor em que ele lançou na petição inicial. Mas vamos voltar para uns conceitos mais básicos aí para que vocês consigam pegar essa ideia. Sentença é todo ato que põe fim ao processo. Tá? Se colocou fim ao processo, é sentença. E da sentença cabe apelação. Ponto. Vocês precisam lembrar que da sentença cabe apelação e agravo de instrumento é recurso cabível para as decisões interlocutórias. Atenção máxima agora. Decisão interlocutória é só no primeiro grau de jurisdição. Só no primeiro grau de jurisdição que nós temos decisão interlocutória. Segundo grau de jurisdição, nós vamos ter aí decisões monocráticas, tá certo? Então, decisões proferidas pelos desembargadores. As interlocutórias, elas ficam aqui em primeira instância. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, certo? Da sentença, cabe apelação. Então, no primeiro grau, ou a gente tem agravo de instrumento, ou a gente tem sentença. Ou a gente tem apelação. Legal? No segundo grau agora, subindo, tá? Subindo, chegou no TJ, ou até no STJ, enfim. Quando um desembargador, tá? Ele proferiu uma decisão monocrática, ou seja, mono 1, ele profere essa decisão sozinho. Se ele proferir essa decisão sozinho e não julgar o mérito do recurso, por exemplo, concedo efeito suspensivo ou indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Qual que é o recurso cabível? Agravo interno. Agravo interno. Então, o agravo interno é para o TJ, ao passo que o agravo de instrumento é para combater decisão de piso, de juiz de primeira instância. Legal? E quando proferido acórdão, decisão colegiada, cabe RESP, RE, recurso ordinário, divergência e demais recursos. Beleza? Legal, galera?
Então vamos lá. Embargo de declaração cabe de todas as decisões, salvo de despacho, porque despacho é irrecorrível. Legal? Então cabe embargo de declaração de acórdão, de sentença, de decisão monocrática e de decisão interlocutória. Beleza? Olha a perguntinha que eu deixei aqui embaixo, ó. Da decisão parcial de mérito, qual que é o recurso cabível? Lembra da decisão parcial de mérito? Lembra? Qual que é a decisão parcial de mérito? Pausa o vídeo, pensa, lembra. Falamos na primeira parte da nossa revisão. Decisão parcial de mérito é aquela em que o juiz decide metade, então ele é uma decisão interlocutória com mérito, ele vai resolver o mérito sobre alguns pedidos e o restante vai continuar. Certo? Beleza. Qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento ou apelação? É decisão ou é sentença? Pois é, acertou quem falou que é o agravo de instrumento. Tá? Lembra que só vai caber apelação quando por fim ao processo, quando uma decisão por fim ao processo, que é a sentença. Nesse caso, não põe fim ao processo, porque o processo não vai continuar, não vai ser produzido prova em relação a a um outro pedido. Então, o processo não termina. Recurso cabível, agravo de instrumento. Olha só, trouxe aqui para vocês para poder ficar mais fácil. Então, da decisão parcial de mérito cabe agravo de instrumento. Da decisão total que julga e encerra o processo cabe apelação. Beleza, galera? Para frente, então, juízo de retratação. Você lembra o que é? Bom, juízo de retratação é assim, ó. Quando o juiz profere uma sentença, ele não pode voltar atrás, ele não pode alterar, tá? Salvo por embargo de declaração ou erro material. Mas ele não pode alterar em razão do recurso interposto pela parte. Exemplo. Vamos lá, exemplo. Juiz julgou, sentenciou um processo. O autor vai lá e apela. O juiz olhou o processo O juiz olhou a apelação, o recurso do autor e falou, pá, tá que pariu. Né? O juiz julgou improcedente, autor apelou. Pá, tá que pariu. Acho que esqueci dessa súmula. Ele pode alterar? Não pode. Só o TJ agora, tá? Agora, ele pode se retratar, para ficar mais fácil aí para vocês, tá? Se retratar é voltar atrás, falar, putz, eu vou mudar. Ele pode fazer isso nessas três hipóteses. Quando for improcedência liminar, indeferimento da inicial ou qualquer causa de extinção sem mérito do processo, tá? Esses três casinhos de juiz de retratação já caíram, tá? Qual que é o prazo para o juiz de retratação? Em quantos dias? Quantos dias o magistrado tem para se retratar? Lembrou? 5 dias. São 5 dias, dessa vez não são 15. Exatamente. Bom, acho que finalizamos o recurso. Ou não? Acho que não, na verdade. Temos um caso aí que o STJ julgou e que a gente precisa falar, porque olha que pode estar na prova de vocês. Agravo de instrumento. Olha só. Segundo, ou melhor, de acordo com o Código de Processo Civil, o rol do artigo 1015 é taxativo. Eu vou explicar melhor para vocês. Olha só. Quando o código foi idealizado, tentou-se criar um rol em que fosse cabível o agravo de instrumento. Certo. Criou-se esse rol. Acontece que ele não conseguiu e começou a surgir várias decisões em que não eram atacáveis por agravo de instrumento porque não estava nesse rol. Então, olha só. O CPC, para o legislador, ele foi criado para o rol ser taxativo. Tá? Então, de acordo com o Código de Processo Civil, o rol, ou melhor, só cabe agravo de instrumento nas hipóteses do artigo 1015. Ponto. Certo? E aí você pausa o vídeo, congela e leia. Por que o código foi criado assim? Cabe agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos do parágrafo único do artigo 1015. E o que não tiver aqui? Pensa aí. O que não tiver aqui, essa decisão ela não preclui. E a parte poderá atacar, recorrer, utilizar o seu direito ao duplo grau de jurisdição quando do recurso de apelação. Tá? Então ele vai apresentar apelação e como preliminar de apelação, ele traz uma questão, né, ele, a parte recorrente, traz uma questão em que não era cabível agravo de instrumento de uma decisão interlocutória que foi proferida no curso do processo. Então ele traz
e aí ele vai combater ela em preliminar de apelação, certo? Então, olha só. O código foi idealizado para: cabe agravo de instrumento nas hipóteses do artigo 1015, parágrafo único. Ponto. O que não está aqui tem que ser alegado em preliminar de apelação, para que a parte possa ter o seu direito constitucional de recorrer. Legal. O que o STJ fez? Ele começou a chegar vários recursos lá e o STJ decidiu uma coisinha que pode cair na prova de vocês, porque foi um recurso repetitivo julgado no final de 2018 e essa é a primeira vez que pode cobrar na prova da OAB, tá? Então, porque o edital de vocês foi publicado depois disso, tá? E aí teve um outro caso que foi proferido agora, início de 2019, posterior ao edital de vocês, que eu vou dar o exemplo agora para vocês. Então, olha só. Eu não vou mudar a tela até vocês entenderem uma coisa. Esse é o entendimento do código. Então, você presta muita atenção como a GV vai cobrar isso, tá? Porque ela tem cobrado bastante jurisprudência nas provas da OAB. Esse slide diz respeito ao Código de Processo Civil, ao que o código determina. Legal? Vamos para o entendimento do STJ agora? Foi. O que o STJ entendeu? Existiam 3 teorias, tá? Eu não vou falar para vocês quais são, porque não vai cair na OAB isso, tá? O que é interessante é que o STJ não seguiu nenhuma delas, ele criou a dele. Então, olha só, segundo o STJ, o rol do artigo 1015 tem uma taxatividade mitigada, tá? Ou seja, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando estiver presente um requisito, que está aqui bem grande para vocês e em vermelho ali. Qual que é o requisito? Urgência. Urgência. E o que se entende por urgência? Por urgência se entende quando a situação ela for inútil eu deixar para decidir isso em sede de preliminar de apelação. Porque aí, por exemplo, o processo já vai ter transcorrido inteiro, 2, 3 anos. E se eu perder todo esse processo, é um prejuízo muito grande para as partes de tempo, de dinheiro, para o Estado também, porque ele dispõe de servidores ali, né, juiz, então tudo fica à toa. Então o exemplo que pode cair na tua prova é esse aqui, ó. Decisão interlocutória que acolhe ou rejeita alegação de incompetência. Lembra que a incompetência ela deve ser alegada em preliminar. Quando vai para o magistrado, no senador, ele vai decidir. Vai decidir se ele é competente ou se ele é incompetente. E antes disso ele também pode, né? Digamos aqui, né, que não tenha nenhuma outra questão ali e o processo vai transcorrer ideal, né? Que é contestação, réplica, juiz. Nessa parte, ele vai e profere o saneador, porque, por exemplo, precisa produzir prova oral. E aí, ele determina ali sobre quem é o juiz competente. Ele rejeita ou ele acolhe a preliminar de incompetência da parte, tá? Nesse caso, o STJ já decidiu que é urgente, tá? Que a situação é urgente porque não adianta eu continuar o processo se é juízo incompetente. Então, nesse caso, ele aceita o agravo de instrumento. Então, olha só, cuida com a prova. Se a prova dizer, de acordo com o STJ, opa, então ela está querendo saber da taxatividade mitigada. Beleza? Entenderam isso? Qualquer dúvida, me mande mensagem, porque eu acho que é muito possível isso cair na prova de vocês. Continuando. Continuamos com o julgamento continuado. Só para usar a palavra continua aí por bastante vezes, né? Julgamento continuado. Você lembra o que é o julgamento continuado? Pensa aí que eu vou tomar uma água. Deixei ali, não vale ler, hein? Não vale ler. Olha só. O julgamento continuado é o seguinte. Cabe em 3 hipóteses, mas antes eu vou explicar o que é. Bem simples. Cada Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, composta por 5 desembargadores. Opa, deixa eu pegar aqui. 5 desembargadores. Mais fácil. 5 desembargadores. 3 são designados para julgar aquele processo, tá? Um é o relator e os outros 2 para formar a maioria. Legal. Quando der decisão não unânime entre esses 3, nessas 3 hipóteses que estão ali, apelação, agravo de instrumento em se tratando de decisão parcial de mérito com reforma,
tá? Com reforma, ou rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, caberá julgamento continuado. Então, sabe esses 3 aqui? Beleza, a gente chama os outros 2. E aí vem 5 para poder julgar. Vem 5. Legal? Então, esse é o julgamento continuado. É como se fosse um agravo automático, tá? Como se fosse um agravo automático. Beleza? A parte não precisa pedir, automático. Legal? Pode cair na prova de vocês isso aí, hein? Vamos falar agora sobre liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Existem 2 formas, por arbitramento ou pelo procedimento comum. Liquidação por arbitramento é aquela situação pela qual em que eu necessito de um perito e ela vai transcorrer da forma procedimental, como se fosse uma prova pericial, em que eu preciso de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, para vir e dar valor para aquela sentença, que é uma sentença ilíquida, sentença que não é quantificável, eu preciso quantificar ela, certo? Então, arbitramento eu preciso de uma terceira pessoa para vir e dar um valor. Exemplo, perito contábil, tá? Outra forma é pelo procedimento comum. E pelo procedimento comum, quando eu vou usar o procedimento comum? Quando eu precisar alegar e provar fato novo. Trazer um novo documento, tá? Ou precisar provar algum novo fato. Lembra que esse fato ele pode existir quando do ajuizamento da ação. O que significa esse fato novo, então? Esse fato novo é que ele ainda não foi objeto de direito, que a parte contrária, né, ele não foi objeto de discussão nos autos ou no processo. A parte contrária não pôde exercer o seu direito constitucional de ampla defesa, então ela não pôde se manifestar sobre ele. Por isso eu vou trazer esse documento e quando eu trouxer esse documento a parte contrária tem que se manifestar. Por isso a parte contrária, ela é intimada, na verdade, né, para apresentar a defesa, tá? Porque ele vai transcorrer como se fosse um procedimento comum, porque eu preciso provar um fato novo. Legal? Lembra que simples cálculo não é mais forma de liquidação e é possível que a parte autora, ou a ré, enfim, a parte que ganhou, o exequente, dê início ao cumprimento de sentença, se fazendo o seu cálculo, e aí a parte contrária que apresente impugnação para poder discutir. Legal? Para fechar agora, vamos fechar com execução. Simples. Execução de título extrajudicial. Executado citado para pagar em 3 dias. A parte pode apresentar defesa, a parte executada. A defesa são os embargos à execução e o prazo são 15 dias. Tá? Quando o juiz despacha, quando ele determina a citação do réu, o executado, né, tecnicamente correto, o executado ele é citado para pagar, tá? E o juiz já vai fixar no honorário de 10%, tá? Se o executado pagar no prazo de 3 dias, reduz pela metade, tá? Pode apresentar defesa são os embargos à execução, que é apresentado em um processo autônomo, é um outro processo, uma petição inicial de defesa, legal? E o prazo são de 15 dias. Cuida que o prazo conta individualmente, tá? No procedimento comum, o prazo, que nós vimos na aula passada, o prazo, ele conta do último, tá? Na execução aqui, para apresentar embargos, é individual, salvo no caso de cônjuge ou companheiro. Beleza? Lembra também que aqui na execução de título extrajudicial é possível o parcelamento do débito no prazo para apresentar a defesa, no prazo de 15 dias, em que o executado pode requerer o parcelamento, depósito de 30% mais requerer pagamento em restante em até 6 parcelas, com juros e correção monetária. Beleza? Isso não é possível no cumprimento de sentença. Já caiu na OAB. O parcelamento é exclusivo da execução extrajudicial. Fechou, galera? Vamos então vamos caminhando para o final da nossa revisão e agora com a execução de título judicial, cumprimento de sentença. Então, vamos lá. O exequente dá início ao cumprimento de sentença por simples petição. O executado é citado para pagar, intimado, porque já tem um processo, procedimento sincrético. Ele é intimado para pagar em 15 dias, tá? E lá eram 3, lembra? Que são 15. A GV gosta de confundir essas coisinhas. 15 dias.
Se ele não pagar em 15 dias, eu não vou fixar, eu, juiz, não vou fixar honorários de plano, tá? Eu tenho 15 dias, eu vou intimar ele para pagar em 15 dias. Se ele não pagar, aí eu vou acrescer honorário de 10% e multa de 10%, tá? Legal. Pode apresentar defesa? Pode. Quando começa a contar o prazo? 525, ó. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias, tá? Então é automático. É 15 para ele pagar. Quando seria o 16º, é o primeiro dia útil para ele poder apresentar. Impugnação, cumprimento de sentença. Lembra que independe de penhora, assim como os embargos à execução. Beleza? Aqui, na execução de título judicial, é impugnação, cumprimento de sentença o nome da defesa. E na execução extrajudicial, é embargos à execução o nome da defesa. Não vou me errar isso, hein? Beleza? Galerinha, deixa eu voltar aqui para vocês. Finalizamos a nossa revisão de véspera de processo civil, tá? Então, eu sei que vocês vão assistir esse vídeo aí entre quinta e sexta-feira, tá? E sábado também pode ser, né? Por que não? Embora já falo para vocês da nossa revisão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem, vocês têm o meu contato, tá? Vocês me mandem mensagem, tá? Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Podem me mandar e-mail, tá? Enfim, mandar mensagem no WhatsApp, mandar mensagem pelo Insta do Delta, enfim, vocês sabem como me achar. Me mandem mensagem, estarei à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida. Forte abraço, tá? Que vocês possam fazer a prova muito tranquilos, tá? Não se preocupem, a nossa revisão de véspera no sábado vai ser no Centro FAG, começa às 8 horas da manhã no auditório do Bloco 4, equipe Delta Jus estará lá em peso para poder recepcionar vocês e ganhar muitas questões, para que no domingo a gente possa acertar as 40, não, vamos colocar um pouquinho a mais, né? As 42, tá? Porque vai que muda o gabarito, né? Não dá pra gente errar um pouquinho, mas não menos de 40, pelo amor de Deus. Confio em vocês, pessoal. Vamos lá, todos juntos. Qualquer dúvida, fico à disposição. Uma boa prova para vocês desde logo e curtam esse momento. Um abraço, boa sorte, boa prova. Sábado tem revisão de véspera no Centro FAG, 8 horas da manhã.